PL do veneno. A Câmara de Deputados aprova o PL 6299 de 2002, que faz alterações na lei dos agrotóxicos e causa histeria coletiva na esquerda. Seja muito bem-vindo ao meu canal Política e Opinião. Meu nome é Karen Moura e hoje eu vou explicar para você toda essa polêmica envolvendo a aprovação do PL 6299 na Câmara de Deputados. Esse PL ele prevê uma mudança na Lei 7.801 de 89, que é então a famosa lei dos agrotóxicos. Um primeiro ponto que precisamos deixar claro aqui é que essa lei é de 1989, ou seja, ela foi criada há mais de 30 anos e obviamente foi pensada para atender aos interesses e necessidades daquela época. No ano de 89, o Brasil era ainda um país importador de alimentos, realidade bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Hoje, o Brasil, por exemplo, está entre os 5 maiores produtores agrícolas do mundo, junto com os Estados Unidos, China, Índia e Rússia, produzindo o suficiente para alimentar mais de 800 milhões de pessoas. Ou seja, já estava mais do que na hora, do nosso Congresso Nacional pensar numa atualização legislativa para se adequar a essa nossa nova realidade. A polêmica toda gira em torno desse projeto de lei, especificamente o 6299 de 2002, que foi aprovado na Câmara de Deputados por 301 votos favoráveis a 150 votos contrários na última quarta-feira, no dia 9 de fevereiro de 2022. Um dos pontos mais criticados por uma minoria barulhenta que adora usar essas questões ambientais e de saúde para ir contra o desenvolvimento do agronegócio aqui no nosso país, ele diz respeito ao processo de registro dos defensivos agrícolas aqui no Brasil. Para que vocês possam então entender melhor, atualmente para que se faça o registro de um defensivo agrícola, ou seja, de um agrotóxico, é necessário que se abra então um processo no Ministério da Agricultura, um outro processo na Anvisa e um outro processo no IBAMA. Ou seja, nós teremos 3 processos tramitando, cada um num lugar diferente, obedecendo uma fila diferente, uma ordem de chegada diferente. O registro final, ele só pode ser dado quando então os 3 órgãos individualmente finalizem os seus processos e atestem que o produto é seguro e então ele vai ser registrado, o que demora obviamente uma eternidade. Um ponto importante é que essa atuação da Anvisa e do IBAMA nesse processo, que é o que ocorre hoje em dia de análise de produto para autorização do registro, ele está previsto num decreto legislativo de 2002 e não está previsto nessa lei de 89 que eu comentei aqui. E só trazendo aqui para a lembrança de vocês, uma lei, ela obviamente traz mais segurança jurídica do que um decreto legislativo, então guardem essa informação. Bom, com a aprovação na última quarta-feira do projeto 6299, esse processo de registro de um novo defensivo, ele fica um pouco mais modernizado e facilitado. O texto do PL ele prevê que o processo para registro ele tem início no Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura, através de um sistema integrado, vai então enviar as informações para os outros 2 órgãos para que eles analisem também o caso. Ou seja, é menos burocracia, menos papelada e menos tempo perdido nesse processo de análise e registro de um novo produto. Então, diferente do que muitos estão gritando aí aos 4 ventos, o projeto de lei ele não tira a competência do IBAMA e da Anvisa de analisar esse pedido de registro. Ele apenas vai consolidar num único órgão, no Ministério da Agricultura, a tramitação desse processo de registro. Além disso, o PL especifica na lei que deverá haver essa análise da Anvisa e do IBAMA, o que antes estava previsto apenas no decreto, como eu acabei de comentar aqui. Todo mundo ganha e traz também mais segurança jurídica a todo esse processo de registro. Um outro ponto importante que a militância está batendo muito em cima é a questão do prazo para esse registro. Eles enchem a boca, para falar que o projeto é ruim, porque ele prevê um prazo máximo de 24 meses para análise e aprovação de um registro de um novo defensivo agrícola e que isso vai trazer prejuízos ao processo de registro, porque o processo vai ser muito rápido. Com o novo PL, caso esse registro não seja aprovado em 24 meses, o MAPA, o Ministério da Agricultura, vai então emitir um registro temporário para aquele produto. Porém, para que esse registro temporário possa ser emitido, o produto ele precisa ser utilizado pelo menos em 3 países membros da OCDE. Então não é qualquer produto que vai ganhar esse registro temporário. Mas tem um detalhe bem importante que essa militância esquece de mencionar, é que de acordo com o artigo 5º do Decreto 4.074 de 2002,
Os órgãos, eles têm hoje um prazo de 120 dias para analisar um pedido de registro do produto. Ou seja, com o novo PL, o 6299, esse prazo passa de 120 dias para 24 meses, ou seja, estão aumentando o prazo, não estão diminuindo como a grande mídia está informando por aí. A diferença efetiva é que, na prática, atualmente, esses 120 dias, que é o previsto hoje, não é cumprido. Nós temos aí uma média de 8 anos para aprovação de um registro de um defensivo agrícola, porque os órgãos eles simplesmente ignoram que existe esse decreto e não cumprem esse prazo de 120 dias. Então, com essa mudança do PL 6299 que foi aprovado na quarta-feira, os órgãos, eles provavelmente vão cumprir o prazo de 24 meses, porque eles sabem que se eles não cumprirem esse prazo, vai ter um registro temporário. Então, com essa mudança prevista no PL 6299, é bem provável que os órgãos, eles cumpram sim o prazo de 24 meses, não ignorem como eles fazem hoje, porque caso eles não cumpram, vai ter um registro temporário, vai ser emitido um registro temporário, coisa que não acontece hoje. Uma outra mudança que também está dando o que falar é com relação ao nome. Atualmente, de acordo com a lei em vigor, que é aquela lei lá de 1989, o nome utilizado é agrotóxico. O projeto de lei 6299 traz então a mudança do nome para pesticida. Pode parecer um pouco idiota, né, essa conversa de como vão chamar o produto, mas para os revoltados de plantão, o nome agrotóxico mostra para a população de uma forma clara que o produto é tóxico e que traz muitos prejuízos à saúde. Eles dizem que se trocar o nome, tirar agrotóxico e colocar pesticida, a população não vai ter mais essa percepção de que é um produto extremamente perigoso. Eu, particularmente, prefiro chamar de defensivos agrícolas, como eu venho fazendo durante todo o vídeo. Basicamente, esses são os principais pontos que serão alterados caso o PL 6299 seja aprovado. Cabe aqui eu fazer uma observação que eu não fiz ainda, que esse PL foi aprovado na Câmara de Deputados. Ou seja, ele precisa ainda voltar para o Senado, para ser aprovado no Senado, e depois para ir para a sanção ou veto do presidente da República. Se o presidente vetar, volta então para análise de novo do Congresso. Então ainda tem muito caminho pela frente para que efetivamente tudo que está previsto no PL 6299 seja então colocado em prática. Inclusive, se você tem curiosidade em saber como funciona a tramitação de um projeto legislativo no Congresso Nacional, clica nesse card aqui que vai te direcionar para um vídeo que explica tintim por tintim como isso funciona. Bom, dito tudo isso, é bom que a gente faça algumas reflexões do porquê a tal minoria barulhenta que eu falei lá no início está tão preocupada com a aprovação desse projeto. Nós precisamos entender que a indústria de produtos orgânicos ela é muito lucrativa, até porque são produtos com valor agregado bem alto, e ela luta então com unhas e dentes para não perder o espaço dela. Eles utilizam um discurso de zero agrotóxico para cobrarem esse valor muito mais alto pelo produto. Porém, eles esquecem de informar aos seus clientes que eles também utilizam os defensivos agrícolas. A diferença é que nos produtos orgânicos eles utilizam os defensivos biológicos ao invés dos químicos. No frigir dos ovos é tudo agrotóxico do mesmo jeito. É também importante que a gente deixe aqui registrado que os produtos orgânicos ou não possuem o mesmo sabor e o mesmo valor nutricional, ou seja, também é tudo a mesma coisa. A quantidade de defensivo que é utilizado em produtos que não são orgânicos, ela é muito pequena e ela é calculada de uma maneira que não afeta a nossa saúde a curto, médio ou longo prazo, como muitos insistem em dizer. Por exemplo, um exemplo prático aqui, nós teríamos que comer aproximadamente 8 quilos de tomate por dia pelo resto das nossas vidas para que a gente tenha algum tipo de intoxicação em decorrência de um defensivo utilizado no tomate. Além disso, é importante a gente salientar que os defensivos eles ajudam na sustentabilidade do nosso país. Isso porque utilizando os defensivos a gente consegue diminuir as perdas da produção. Se a gente não utilizar qualquer produto, a perda da produção ela pode chegar até 70% da safra. O pouco que sobraria nesse caso, ele teria que ser vendido a um preço astronômico para que o produtor não tivesse prejuízo. Ainda considerando essa perda maior nos casos em que não houvesse a utilização dos defensivos, para que a gente produza a quantidade necessária para alimentar a população, mais uma vez, se a gente não utilizasse os defensivos, nós teríamos que plantar num espaço de terra infinitamente maior para conseguir chegar na mesma quantidade de colheita
que a gente consegue chegar quando a gente usa os defensivos, justamente por conta das perdas que são bem menores. Em todos os sentidos, a utilização dos defensivos agrícolas, obviamente, se eles forem usados corretamente, só traz benefício para a população e para os produtores. Maior produtividade, maior oferta de produtos, preços menores, principalmente se comparados, né, aos orgânicos, menor intervenção e impacto ambiental são apenas alguns dos fatores que reforçam a necessidade do uso dos defensivos. O PL em si, esse PL 6299, ele acaba trazendo uma desburocratização para as empresas do setor, então menos burocratização e maior eficiência na aprovação e no registro dos defensivos, que obviamente vão vir somar e contribuir com o agronegócio aqui no Brasil. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, encaminhar para os amigos e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!